De bênção. Pai, obrigado pela vida do teu filho. Ele sempre tem sido uma grande bênção do Senhor na tua casa, e eu quero pedir que o Senhor continue usando ele de uma forma muito especial nessa manhã, como instrumento nas tuas mãos, para a tua palavra ser ministrada e o teu Espírito falar conosco da maneira como o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém. Amém, graças e paz, mais uma vez, bom dia. Queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 15. E olha, quando o Rubinho fala que não ouve, é verdade, viu? Não dá para ouvir nada do que fala aí para cá. Parece que o som aqui, ele vai das caixas para lá e a gente fica bem sem referência aqui. Mas eu queria compartilhar aqui com os irmãos esse texto, que é um texto bem importante para o assunto que a gente tem falado nesses dias. E eu queria, após a leitura, que a gente pudesse orar. Meus irmãos, não sei se vocês estão percebendo, nós estamos num ambiente de fé aqui. Tudo que está sendo dito está sendo gerado mediante essa fé que nos impulsiona, que nos move. Eu queria que você orasse por algo que você precisa que Deus faça na tua vida. Mas deixa eu já adiantar, não é garantia que Ele vai fazer, porque a vontade é dEle. Mas você tem fé? Você está entendendo todo esse ambiente de fé que a gente tem falado aqui? De pessoas sendo alcançadas, de igrejas, de comunidades inteiras sendo realocadas e ainda assim firmes no propósito de Deus, milagres acontecendo. Nós vamos orar nesse momento para que algo seja gerado no nosso coração. Mas antes eu queria ler essa passagem para que você pudesse também ser inspirado pela palavra de Deus. Aqui em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, na minha versão diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Pai, nós estamos aqui nesse ambiente de fé nessa manhã. Muito tem sido falado a respeito do que a fé gera, do que a fé representa, de como essa fé nos move. Tem pessoas aqui, Senhor, nessa manhã que têm uma causa diante de Ti. Tem pessoas aqui nessa manhã que têm um diagnóstico que lhes foi apresentado. Tem famílias aqui nessa manhã talvez desiludidas, desenganadas, tristes, desanimadas. Tem pessoas aqui nessa manhã que estão aqui porque precisam de um milagre. Senhor, eu quero nessa manhã que o Teu Espírito Santo mexa as estruturas do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa fé, para que possamos enxergar além daquilo que nós estamos vendo e que possamos ver aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, Pai. Usa, Senhor, pessoas aqui nessa manhã como instrumentos de fé na vida de outros,
de estímulo de fé na vida de outros, de incentivar a fé na vida de outros, de crescermos juntos em fé, para que o Teu nome cada vez mais seja glorificado, exaltado e adorado, e os milagres manifestem a Tua glória, e que possam, de certa forma, testemunhar aquilo que o Senhor pode fazer na vida dos seus. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã. Eu creio que muitas pessoas aqui vão sair dessa manhã impactadas por aquilo que o Senhor já está fazendo na vida delas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria dividir com os irmãos esse tema, uma fé genuinamente ousada. Essa mulher era considerada inimiga dos judeus, por ser cananeia. Em algumas outras versões fala que ela era uma grega sírio-fenícia. Ela, por concepção, ela era inimiga dos judeus. E de repente aquela mulher encontra-se com Jesus. Mas olha que fato interessante, Jesus também saiu das redondezas de Israel ali. Jesus, ele estava vivendo uma perseguição que só, toda hora que ele parava, vinha alguém e azucrinava ele. Assim, é como se Jesus, é lógico, Jesus não faria isso, mas Jesus falava: olha, eu estou por aqui com você, deixa eu sair daqui, vai, deixa eu sair antes que eu perca a paciência. Não, Jesus não faria isso. Eu, com certeza, eu faria. O fato é que Jesus foi saindo, foi se distanciando. Quanto mais ele se achegava aos seus, quanto mais ele se achegava àqueles pela qual ele veio inicialmente, essas pessoas o discriminavam, essas pessoas o repudiavam. E aí, de repente, ele começou se distanciando, e de repente ele estava lá perto de Tiro e Sidom, um local mais distante, um local perto dos inimigos. E de repente ele se encontra com essa mulher. E é interessante que essa mulher, ela não tinha nada para oferecer, porque ela já tinha um conceito estabelecido, de que ela não cultuava ao mesmo Deus que o povo de Israel. Ao mesmo tempo, ela também era tida como uma inimiga deles. Quem se lembra de Canaã? Não era Canaã que tinha os gigantes, que Israel foi lá e conquistou? E aí, ao longo da história, esse povo se tornou sempre um povo que oprimia também, ou de certa forma estava sempre em atrito com o povo judeu. O fato é que essa mulher expressou uma das manifestações de fé mais interessantes que a gente lê na Bíblia. Por isso que eu anotei aqui como tema, uma fé genuinamente ousada. E por que eu coloquei genuína e ousada? Porque eu fui fazendo algumas anotações e eu escrevi aqui, talvez vocês vão ver aí. Uma fé genuína é uma fé de qualidade intrínseca, única. Ela é original, ela brota de um coração sincero, um coração sem hipocrisia ou sem superficialidade. Essa fé genuína, ela é especial. Era a fé daquela mulher, né? O Rubinho, semana passada, estava falando sobre essa fé, e que existem realmente pessoas que têm diferentes níveis de fé, fazendo aquele trocadilho de brincadeira, uns fede mais, outros fede menos. O fato é que aquela mulher, ela mostrou algo muito impactante para Jesus. Mas aí, por que ousada? E aí eu fiz na minha anotação, eu escrevi aqui: essa fé ousada é uma fé de atitude, é uma fé corajosa, ela é uma fé arriscada, ela se atira, ela se arrisca, ela é de ímpeto, ela é persistente. A fé genuína, ela é algo mais interno, é mais nosso, é quem nós somos, é a nossa essência ali. Talvez eu diria que é o nosso nível de busca e intimidade com o Senhor que isso vai sendo gerado. Mas a fé ousada é aquele passo adiante que eu dou, é onde eu esqueço um pouco o medo e onde eu ouso, onde eu me atiro,
onde eu falo, eu vou. Eu lembro uma vez numa campanha, o pastor Fábio estava aqui ainda, eu naquela assim, e eu tinha sido transplantado, eu estava para ser transplantado da córnea, e eu falei, não, eu não aceito mais isso, aí tirei e tal. Aí fui trabalhar, aí fui pegar o ônibus, aí eu falei, vou para Campinas, trabalhava em Campinas. Aí passou o ônibus de, acho que Betel, eu falei, tudo mesma cor, é o de Campinas. Aí eu entrei, né, achando que eu estava lendo tudo, fui parar em Betel. Quando eu vi, eu falei, e agora? Eu tive que ligar na empresa, houve um equívoco, vou atrasar um pouco para chegar. Eu estava naquele ímpeto, daquela fé ousada, mas às vezes é como a gente quer, e às vezes é como Deus determina. E o interessante é que todo esse processo de transplante que eu passei, o médico que me operou, ele é ateu, ou ele era, não sei, nunca mais eu vi ele. Mas quando ele sabia que ele estava operando o pastor, parece que o negócio ficava meio diferente. Existia um respeito, existia um cuidado para falar sobre o tal ateísmo que ele tinha. Ele já não era mais tanto ateu. Quando ele viu os pontos lá, e teve uma das vistas, que ele fez todo ele costurou tudo errado, ele costurou tudo invertido. Ele falou, rapaz, eu vou ter que refazer tudo de novo, e a gente vai ter que fazer agora, sem mesa de cirurgia, sem nada. Eu falei, o colírio abençoado tem aí, né? Eu tenho um colírio que pinga lá que você não sente mais nada. Eu falei, é com esse aí mesmo. Eu falei, então manda bala. Aí ele terminou, ele falou, graças a Deus, deu tudo certo. Eu falei, né, graças a Deus, né? A fé ousada, ela é mais externa. A gente expressa ela. A gente manifesta ela. Essa semana eu estava no consultório e um paciente começou a falar, mas eu estou passando por isso. Eu posso fazer um negócio diferente aqui, Valdir? Faça. Eu falei, e para você, como que é? A gente estava falando sobre casamento. Eu falei, olha, eu tive que engolir muito sapo, tive que aprender a lidar. E eu tive que realmente amar minha esposa como ela merecia, como deveria amar ela. Para restaurar o casamento, para chegar aos 31 anos de casado, eu tive que aprender a ser verdadeiro. Eu tive que aprender a ser o que é amor. Mas eu estou aprendendo ainda. Eu não sei. Aí ele falou, eu quero esse Deus que você serve. E no consultório ele recebeu Jesus, naquele dia, essa semana. Às vezes a nossa expressão de fé ousada faz a gente dar passos adiante daquilo que a gente está vendo. E essa mulher, ela fez isso. E isso é comovente para mim e para você, porque às vezes a gente tem medo de dar um passo adiante. Mas talvez porque genuinamente a gente não tenha buscado Deus como a gente deveria buscar. E essa mulher, eu queria já no primeiro ponto expressar uma atitude dela que é fundamental. Como que a gente exerce essa fé genuinamente ousada? Uma fé genuinamente ousada, ela, primeiro, reconhece quem é Jesus. Primeira coisa que ela falou, Senhor, Filho de Davi. Ela vinha de uma nação distante, de um povo que não tinha a fé que os judeus tinham, mas essa mulher tinha algo diferente. Às vezes a gente pensa que precisamos de qualificações para obter alguma coisa de Deus. Não, afinal de contas eu oro bastante, eu vou toda reunião de oração, eu sou dizimista, eu faço missões com o irmão Edilson, eu até peguei uma criancinha no colo e fiz assim. Eu estou no ápice da minha fé genuína. É interno, é só você e Deus que sabe disso. É essa busca interna, quando ninguém está vendo, que faz com que a gente comece a galgar esses passos de uma fé genuína, de uma fé consistente, de uma fé que não é quando o primeiro problema acontece, a gente já desanima, já chuta tudo para o alto, ou como diria num local que eu trabalhava lá,
Joga para o universo. Eu trabalhei num local que eu falava para você, tinha muita gente assim, de gênero diferente, e aí sabiam que eu era pastor. Aí elas vinham lá do corredor gritando, pastor, pastor. Eu falei, não fala isso, senão eu vou ter problemas aqui depois. Mas ela, tá com problema? Joga para o universo. Tem muito crente que parece que joga as coisas para o alto. Não tem persistência. Não reconhece quem é Jesus. Semana passada na escola bíblica a gente estava falando sobre as constatações bíblicas acerca da pessoa de Cristo. Existe hoje uma realidade que Jesus é aquela pessoa boazinha que ama todo mundo. Você errou, você faz a coisa errada, chega perto de Jesus que Ele te abençoa, que Ele te perdoa. Jesus também é juiz. E em breve Ele voltará para julgar todos os povos. Então, reconhecer Jesus é saber que Ele é o Senhor da minha vida e que eu preciso todos os dias carregar a minha cruz e seguir o exemplo dEle, e desejar a presença dEle, e querer ser mais parecido com Ele, porque afinal de contas, muitas vezes o que a gente quer é luxo, é conforto. Eu não quero ter problemas, eu não quero ter desgastes. E aí, é interessante porque, eu anotei aqui, que essa fé desta cananeia, ela não começa pelo que Jesus pode fazer, mas por quem Jesus é. Por isso ela não começa pedindo um milagre, ela começa reconhecendo a identidade do Cristo. Ela não trata Jesus como um solucionador de problemas, como um resolvedor de problemas. Deixa eu chegar lá nele porque ele vai resolver o meu problema. Ela trata Jesus como o Senhor, o Filho de Davi. Quem tem sido Jesus para nós? Ele tem sido o nosso real foco de interesse. Ele tem sido o nosso espelho para poder andar no caminho. Ele tem sido o nosso verdadeiro referencial de vida, de fé, de conduta. Ou a gente vive se baseando no que o coach fala, no que as pessoas têm dito a respeito de uma vida boa, uma vida melhor. Sabe, meu irmão, eu e você podemos ter a vida que for, se Jesus não estiver nela, não tem nenhum valor, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ser consumido, tudo isso vai se dissipar com o tempo. Mas Jesus dentro de nós é algo que é genuíno, que nos fortalece, que nos impulsiona. A verdadeira fé não usa Jesus, ela o adora. Quem sabe quem Jesus é, persevera mesmo quando o milagre ainda não vem. E eu lembro desse texto, quando a gente está falando de reconhecer Jesus, eu lembro daquele texto acho que foi Pedro, né? Mateus 16, 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas e vocês? Continuou ele: que dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que esse reconhecimento de quem é Jesus é a ação do Espírito Santo em nós. Talvez por nós mesmos a gente é muito limitado. Talvez não, por nós mesmos somos muito limitados para reconhecer a grandeza desse Deus, desse Cristo que morreu por nós. Se o Espírito Santo não estiver de fato atuando em nossas vidas, nós somos como árvores que não tem não é frondosa, que não tem frutos, que é seca, que não representa nada, só estorvo.
Um fato interessante para mim nesse primeiro aspecto é que essa fé genuinamente ousada, ela não nasce do desespero. Ela nasce de quem Jesus é na minha vida. Talvez eu e você nos desesperamos muitas vezes pelos problemas que a gente tem que enfrentar. Mas deixa eu dizer, Jesus é Deus. E Ele sendo o maior referencial na minha vida, a minha maior busca, a minha maior motivação, com Ele eu consigo avançar, eu consigo vencer. Amém? Um segundo aspecto dessa cananeia, nessa fala dela, no versículo 23, é que Jesus ele não respondeu nenhuma palavra quando ela falou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus ficou quieto, não falou nada. Quantas vezes nós oramos e nós não recebemos nenhum retorno? Nós não conseguimos ouvir Deus. A gente não tinha norte, a gente não sabia para onde ir, o que fazer. E agora? Eu tenho orado e parece que nada acontece. O silêncio de Jesus revela se a fé está nele ou no resultado que ela queria. O que eu e você temos pedido está baseado naquilo que eu estou esperando que Ele me dê, ou está baseado naquilo que Ele é na minha vida? Eu consigo perseverar e esperar a vontade dEle se manifestar, ou isso me angustia? Isso me traz ansiedade, desespero. Essa mulher, ela depois de ter colocado ali todo o seu afeto, toda a sua fé e a sua confiança em quem Jesus era, recebe uma negativa, um silêncio. Ou melhor, uma negativa não, um silêncio. Jesus não falou não, Ele simplesmente silenciou. Quando a resposta demora, a fé, que é superficial, geralmente ela desiste, ela desanima, ela sucumbe. Mas quando a fé ela é verdadeira, ela é insistente. Quando essa fé é genuinamente ousada, ela está em prontidão. Aí a questão passa a ser: eu creio em Jesus apenas pelo que Ele faz, ou eu confio nele, mesmo quando eu não entendo o que Ele está fazendo? Qual é a fé que está habitando aqui em nós? Romanos 8, 24, 26 diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas o que tem a ver fé com esperança? Fé e esperança não são iguais, mas de certa forma elas se conectam. A fé é a confiança nas promessas que eu não estou vendo. A fé é a confiança naquilo que é invisível. Mas a esperança é a certeza de que algo vai acontecer, porque é aquilo que eu estou esperando. Então esse texto ele nos ensina que também essa mulher, além de confiar em Deus, de ter fé em chegar até Jesus e pedir ou clamar por socorro, ela esperava que algo pudesse acontecer. E esse esperar é que é fundamental para mim e para você. Afinal de contas, Isaías 40, 31 diz o quê? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe, meus irmãos, na caminhada, talvez muitos se cansam. Estava me lembrando aqui do culto de aniversário. 29 anos da nossa igreja, e eu estou aqui há 32 praticamente. E eu fiquei me lembrando de quantas pessoas já passaram pela igreja. Quantas pessoas se fortaleceram e quantas pessoas desanimaram.
Eu não queria ser mais um desses números de pessoas que passou por aqui e de repente desanimou na caminhada, se cansou, porque não soube esperar no Senhor. E eu não queria ser esse tipo de pessoa, eu não queria ser esse tipo de número. E eu tenho que lutar todos os dias contra isso. E você? E nós? Temos esperado? Temos confiado? Ou a gente tem ao longo do tempo, de pouquinho em pouquinho, desanimado, se cansado na caminhada? A gente se cansa de coisinhas, de pessoas, de estruturas, de palavras. Um fato importante para mim também nesse ponto é que a fé genuinamente ousada, ela não se mede pela resposta. Ela vai se revelar no quanto a gente consegue permanecer confiante na resposta. O silêncio de Jesus não é o fim da fé, mas é o lugar onde essa fé pode amadurecer. Talvez aquilo que eu e você temos colocado em oração diante de Deus, e talvez não tenha acontecido, porque algo em nós precisa amadurecer, precisa ser fortalecido, precisa criar raízes, precisa ter sentido. Talvez o que eu e você estamos pedindo, ou é de fato aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, ou a gente está perdendo muito tempo pedindo coisas que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. E aí é um critério muito importante para mim e para você avaliar o que nós estamos buscando em Jesus, o que nós estamos buscando nessa fé que nós professamos. É por isso que o batismo ele é muito importante. E se alguém fala para mim, eu quero estar na igreja, mas eu não quero me batizar, isso me dá uma dor de cabeça, porque é preciso professar essa fé. Não é a piscininha que vai resolver o teu problema, mas é professar a sua fé genuína, publicamente. É declarar para todo mundo, é declarar para você mesmo que, olha, eu estou dando um passo adiante na minha caminhada com Cristo. Não é mais só um encontro, um flerte, é um relacionamento cada vez mais intenso, sério, duradouro. Um terceiro ponto aqui que eu anotei nas palavras dessa cananeia, versículo 26 e 27. Então ele respondendo, então vejam, primeiro ele estava em silêncio, aí depois, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim, Senhor. Jesus aqui não estava humilhando ela. Há quem às vezes, muitas vezes pense que, nossa, Jesus humilhou a mulher, chamou ela de cachorrinho, chamou ela de cachorro. Eu já vi alguns teólogos falando que a palavra cachorro em si era pesada, pejorativa, mas na verdade no grego, kunarion seria a palavra correta. Kunarion é como se fosse cachorrinho, pet, alguém que você tem estima, mas que, calma, não merece toda essa atenção, merece um cuidadinho. Eu não sei como se os meus cachorros seriam, porque parece que eles têm vida de gente grande em casa. Isso me deixa irritado, porque tem hora que eu falo que eu não quero fazer, e aí você fica com dó e você faz. Eu não acredito que eu tenho que me sujeitar a isso. Aí de repente você está lá. Eu acho que Jesus, quando ele olhou para essa mulher, ele quis tratar ela no sentido, olha, meu alvo inicial não é você. O que você quer? Ele estava testando a fé daquela mulher naquele momento. Ele estava instigando ela no sentido de, deixa eu ver o que vai. É lógico que Jesus é Deus, ele já sabia. Mas como os discípulos estavam falando, mestre, ela está enchendo o saco, deixa ela para lá.
Despede ela logo. Resolve então aí, faz alguma coisinha aí, vamos embora. E aí Jesus fez isso para testar todo mundo. Para testar tanto aquela mulher quanto os discípulos. E aí a resposta dela, diante de algo que poderia ser humilhante, é uma resposta de total humildade, submissão. Ela se humilha, porque ela sabia o que ela precisava naquele momento. Mas ela se humilha porque ela não estava disposta a desistir. Humilhação para muitos de nós aqui é talvez o pior das situações que a gente possa passar. Eu não aceito passar por humilhação. Eu não aceito passar por isso. Às vezes a gente é assim. Não, desculpa, talvez você não. Mas às vezes é difícil engolir algumas coisas. Eu me lembro até hoje daquela vez que a gente tinha uma mania aqui, meio louca de fazer louvor e virar de costa e fazer uns negócios meio... E aí veio um pastor de longe, cheio dos querer, e falou, quem que é o idiota que é líder desse louvor? Na frente de todo mundo. Na frente da igreja, com mais de 300 pessoas. Quem que é o idiota que é o líder desse louvor? Aquele dia eu estava aqui na primeira fileira assim, eu abaixei a cabeça, eu falei, Senhor, Senhor, Senhor. Hulk, fica aí dentro, Hulk. Não sai daí. Aquele dia eu falei, Senhor, hoje é um ótimo dia para o Senhor mudar o meu coração. Hoje é um ótimo dia para eu engolir qualquer tipo de orgulho que eu pudesse ter. E falar, Adriano, aprenda a assumir os seus erros e aprenda a mudar a rota da sua vida. Ninguém gosta de ser humilhado, mas essa mulher, ela se colocou numa situação que ela falou, eu não vou desistir da minha bênção. Eu não vou desistir. Essa fé genuína e ousada dentro de mim, ela me torna firme e me torna, talvez, persistente ou rígida para esperar o que vai acontecer. Ela aceita a sua condição, mas não abandona a sua esperança. Ela reconhece que não tem direito de exigir nada. E é importante porque reconhecendo que ela não tinha interesse, ela não tinha direitos, teoricamente falando, ela não foi presunçosa. Quantas vezes, eu lembro também que isso eu já fiz muitas vezes, Senhor, eu quero determinar aqui, que a bênção aconteça, eu quero não sei o que, eu quero clamar que o Senhor faça. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu exijo que o milagre... Eu não tenho direito de exigir nada. Eu não tenho direito de ter a vida que eu tenho hoje. Eu não tenho direito de estar vivo aqui de pé nesse momento. Pensou? Teve um pastor que uma vez fez isso, lembra? Teve um pastor que veio e começou aqui a falar sobre isso, de repente desmaiou. Aí a gente falou, meu Deus, morreu, né? Aí era uma encenação que ele estava fazendo. Eu só queria dizer, não sei o quê. Eu falei, você está louco? Você quer matar metade da igreja? Mas é realidade. Eu não tenho direito, mas eu tenho a graça de Jesus na minha vida. E é isso que me torna abastado. É isso que me dá direito. Essa mulher aqui, ela teve um encontro com a graça. Literalmente, ela teve um encontro com aquele que mudaria a sua história para o resto da vida. E é legal que essa história ela é digna de ser contada, de uma pessoa que aparentemente não tinha valor, mas que encontrou essa graça. Olha agora isso para mim e para você. Nós não temos direito, mas nós encontramos essa graça. Nós encontramos esse Cristo que mudou a nossa história, que pode mudar a nossa história se você ainda não tem Ele na sua vida. Hoje é um belo de um dia para você falar, eu quero esse Jesus morando dentro do meu coração, eu quero esse Jesus reinando na minha vida. Porque não são as circunstâncias externas que vão fazer eu ser mais feliz, não são as minhas conquistas, as minhas qualificações, que vão me tornar alguém realizado para toda a vida. Só quem me realiza nessa vida é a graça de Jesus, que me faz ter a certeza de que um dia Ele vai vir me buscar.
E Ele tem um lugar preparado para mim, e não é aqui na terra, viu? Para quem acha que Ele vai fazer vou arrumar um lugar bacana para vocês morar. Aqui não, Ele tem um lugar novinho, preparado, lindo, para cada um de nós. Essa mulher teve esse encontro com esse Jesus. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Em tempo oportuno, a exaltação vem dEle, para as nossas vidas, é Ele quem nos exalta, e não é no momento que a gente quer não. Ele dá a honra aos seus filhos à medida de que Ele trabalha na vida dos seus filhos. E um fato importante nesse ponto é que essa fé genuinamente ousada não exige nada de Deus. Ela se posiciona corretamente diante de Deus. Eu não tenho direitos de exigir nada, mas eu tenho como me posicionar e aguardar confiante aquilo que Deus pode fazer e que vai fazer em nome de Jesus, amém? E para encerrar, eu queria dizer que ela também rompeu limites. Essa fé genuinamente ousada, ela rompe limites e alcança graça. No versículo 28, e o versículo 28 diz assim, para a gente concluir: então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Porque ele viu que aquela mulher, mesmo diante do silêncio, mesmo diante da humilhação, mesmo se colocando numa condição, olha, até os cachorrinhos comem, olha, o que respingar do que o Senhor for fazer na vida de outra pessoa, eu estou de braços abertos para receber. Até o mínimo do mínimo, que vem do Senhor, eu já quero. Isso rompe limites e alcança a graça. Essa graça, ela ultrapassou cultura, rejeição, discurso duro, expectativas, e ela acessa o milagre de forma esplendorosa. Que beleza isso! A fé dela alcança a sua filha, que estava lá em outro lugar, naquele momento endemoniada. Essa fé genuinamente ousada, quando eu e você aprendemos a exercê-la, a praticá-la, alcança pessoas que estão ao nosso redor. Acho que poucos aqui sabem, mas há 15 dias eu casei o meu filho mais velho. Como ele não é do contexto aqui, acabou sendo uma festa mais para a família, coisa particular dele. Isso me angustia, porque eu queria ver os meus amigos juntos. Mas era algo dele e eu respeitei. Mas ao longo desse processo de preparação, que foi quase um ano, ele falou: pai, e agora? Como que vai ser? Eu falei: olha, eu creio em uma coisa, uma vez que uma decisão é tomada, uma decisão correta é tomada, e Deus está no centro dessa decisão, e você reconhece que é só por Deus que esse casamento pode acontecer, que é só por Deus que esse casamento pode dar certo, que é só por Deus que você pode ser feliz com a sua esposa, então eu creio que portas se abrem. Ele faz o impossível acontecer, porque Ele é Deus. E aí de repente no final do casamento ele falou: eu não imaginei que o casamento fosse ser desse jeito, tão lindo, tão precioso, cada detalhe funcionando de forma autêntica, de forma maravilhosa, não faltou nada. Essa fé que muitas vezes eu e você precisamos exercer, ela faz a gente enxergar o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Essa mulher, ela enxergou, foi além da cultura, além da religião. A fé dessa mulher não foi apenas pessoal, mas ela alcançou outras pessoas. O que eu quero dizer para vocês é que, uma vez que eu e você exercemos isso, praticamos isso, declaramos e, de certa forma, testemunhamos na vida de outras pessoas, muita gente vai ser abençoada e vai ser alcançada por aquilo que Deus já faz em nossas vidas. E talvez essa igreja vai ficar pequena diante dos
testemunhos que nós temos para contar. E aí é como o pastor Fábio e a pastora Gilco falou lá na África, é perseguição, é luta, é guerra, mas é Deus estabelecendo aumentando as tendas, estabelecendo o seu reino, mais gente chegando, porque viu o testemunho de perseverança de muita gente, e é assim que a igreja cresce, é assim que eu e você crescemos na fé, nessa esperança, nessa fé genuinamente ousada. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a ocasião oportuna. Entre com ousadia, seja ousado, busque o Senhor no seu íntimo, busque mais e mais e mais, quanto mais você puder buscar, busca esse Deus que pode fazer o impossível acontecer. Essa fé genuinamente ousada, ela não aceita limites, quando Deus já abriu o caminho. Irmão, Deus já abriu o caminho, Deus já abriu o mar na nossa frente. Tem uma música de um ministério que eu gosto, que eles dizem assim: olha, Deus já colocou o chão, põe o pé. Deus já colocou o chão, põe o pé e vai embora, caminhe. Como o próprio Deus falou para Moisés diante do mar, eu acho: diga ao povo de Israel que marche. Vamos avançar nessa fé, vamos avançar nessa fé genuína. A conclusão é que essa fé genuína e ousada, que impressiona Jesus, não é perfeita, não é religiosa, ela não é confortável, ela não é performática, ela não é de performance, ou ela é calculista. Essa é uma fé que reconhece quem Ele é, que persiste mesmo quando há silêncio, que permanece, que se rende, que se humilha, e que está pronta para romper no sobrenatural. Você crê nisso? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você pode, se coloque de pé. Graças a Deus pela palavra dEle, que nós possamos ter essa fé, que cada vez mais é genuína e ousada. Em 1 João 5,4 diz que eu e você já temos essa fé que vence o mundo, essa fé que nos impulsiona, essa fé que nos faz ir além. Por isso eu quero cantar uma canção com você, mas antes, feche os seus olhos. Se você tem algo para colocar diante do Senhor, eu queria convidar você a colocar nesse momento. Aonde que é que você precisa romper? Qual é a área da sua vida que você sente que preciso de um toque sobrenatural de Deus nessa manhã? Eu preciso que haja algo novo, que Deus faça algo, talvez eu não estou conseguindo enxergar,